Fala pessoal, dando continuidade ao assunto cultivo hidropônico de hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 6 referente a este assunto, onde nós vamos abordar principalmente as fases do cultivo. Vamos ver aí a respeito da produção de mudas, transplantio das mudas, local de produção definitivo, onde estão as linhas de cultivo, né? E vamos falar um pouquinho a respeito da colheita também do produto final. Então, quando nós pensamos nas fases do cultivo em hidroponia, ou em qualquer sistema de produção, a primeira fase que vem à cabeça é a parte de produção das mudas. Então, assim como nos outros sistemas de cultivo, principalmente no convencional, nós precisamos ter uma atenção especial para a questão da produção de mudas que serão utilizadas em cultivo hidropônico. E essa atenção especial tem a ver principalmente com o material que é utilizado para a produção dessas mudas. Em geral, o produtor se utiliza da espuma fenólica. Esse material, muitas vezes, ele vem com alta concentração de fenóis das suas fábricas de produção. Então, sempre é necessário, antes da utilização dessa espuma fenólica para a produção das mudas, que esse material seja bem lavado, seja deixado de molho, às vezes 1 ou 2 dias, e a água seja trocada aí de 2 a 3 vezes por dia para a remoção dessa substância que pode prejudicar tanto a germinação quanto a emergência das plantas. Então é disso que se fala com relação ao preparo da espuma. Então, vejam aqui no detalhe que essa espuma ela já vem toda segmentada uniformemente, lá das empresas. No entanto, a perfuração para a colocação das sementes, ela deve ser feita pelo produtor. Então é importante que o produtor saiba também a profundidade de semeadura da cultura que ele pretende produzir, que ele pretende desenvolver, preparar as mudas. Tá? E aí, com base na qualidade da semente, ele vai definir quantas sementes ele vai colocar por célula. Em geral, por exemplo, quando se trabalha com híbridos, nós sugerimos sempre colocar apenas uma sementinha por célula por conta do preço da semente. Quando você não trabalha com híbrido, é uma cultivar, uma semente um pouco mais barata, você pode colocar aí de 2 a 3 sementes, dependendo da cultura, e aí você depois faz o desbaste dessas mudas. Tá? Para algumas culturas, como por exemplo cebolinha, salsinha, coentro, nós indicamos a colocação de mais sementes. Cebolinha, por exemplo, em torno de 4 a 5 sementes. Coentro, em torno de 10 sementes, de 8 a 10 sementes. Salsinha também por volta de 12 sementes, 14 sementes para cada um desses quadradinhos, para cada uma dessas células. Aqui no detalhe, nós vemos aí uma muda de hortaliça sendo produzida. Na verdade, aqui foi feita uma semeadura bem densa, alguma cultura que uma hortaliça aromática, muito provavelmente. Aqui é um berçário de produção, então vejam, depois de semeada a hortaliça, ela é colocada em uma bancada, onde de tempos em tempos essa bancada ela vai se encher de solução nutritiva para umedecer a bandeja, e depois essa água ela vai ser drenada, mas aqui no detalhe é interessante a gente ver a uniformidade de desenvolvimento dessas plântulas. Então a grande vantagem de se produzir mudas de hortaliças no formato hidropônico é a questão da condição do controle ambiental, e da possibilidade de uniformidade da semeadura, quando a gente padroniza, por exemplo, o tamanho das perfurações, a profundidade das perfurações. Vejam aí a bancada de produção, E esse aqui é o berçário, É onde as placas, de espuma fenólica, depois de semeadas, elas ficam alocadas. Então tá aqui uma bandeja, com mudas, com hortaliças semeadas em espuma fenólica. A gente vê aí uma grande uniformidade, de desenvolvimento das mudinhas. Aqui é uma área de produção de alface, alface hidropônica, utilizando aí bancadas horizontais, com 7 a 8
linhas de cultivo para cada bancada. Vejam aí, ó, mais bandejas, né? Que no caso é com pó de coco conjugado com recipiente. Aqui já não é espuma fenólica. O pó de coco é um outro substrato que vem sendo muito utilizado para a produção de mudas. Essas mudinhas aqui, né, quando se utiliza pó de coco, geralmente não se utiliza o sistema circulante, se utiliza aquele sistema não circulante, né, principalmente por conta do resíduo do pó de coco, que pode interferir no funcionamento da bomba, mas isso também não é regra, né, pode haver um filtro no sistema também para que faça a limpeza, para que esse resíduo não prejudique, né, a solução nutritiva, o reservatório da solução nutritiva e o mecanismo de bombeamento da solução dentro do sistema. Vejam aí, né, o sistema radicular ele se desenvolve muito bem. Aqui já é um momento do transplantio das mudas, né? Então as mudas elas são transplantadas quando elas apresentam de 4 a 5 folhas definitivas. Isso pode ser, né, essa tomada de decisão com relação ao transplantio, ele deve ser feito sempre com base no número de folhas, nunca com base no tamanho das plantas. Tá? É bom que vocês tenham isso em mente. Né? Algumas literaturas, quando nós já vimos em algumas literaturas, a indicação sendo feita por tamanho, né? O tamanho da muda. Mas o tamanho da muda ele pode ter sido influenciado pela questão da luminosidade. Então, por exemplo, plantas estioladas tendem a alcançar maiores alturas mais rapidamente, mas não necessariamente elas estão fisiologicamente aptas para serem transplantadas para o ambiente de cultivo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então deem preferência sempre para que o transplantio, né, essa transferência do berçário para os ductos de hidroponia seja feita quando as mudas apresentarem aí de 3 a 5 folhas definitivas. Aqui já algumas mudas já no local de produção definitivo, né? Após o transplantio. Então nós vemos aqui no detalhe salsinha, os perfis da Hydrogood, que é uma empresa especializada na produção de materiais para hidroponia. Aqui no detalhe nós vemos aí como fica, né, a forma do sistema radicular dentro desses ductos. Aqui já é uma área, né, de produção de hortaliça, que é uma hortaliça folhosa, difícil de a gente identificar aqui, mas nós vemos aqui, por exemplo, algumas características que são importantes desse ambiente. Então nós vemos aqui que é uma estrutura, é um ambiente protegido, que ele é germinado, né? Então a estrutura de ambiente protegido germinado ela é interessante porque ela, além de aumentar bastante a área de produção, ela é uma estrutura mais barata do que as estruturas individualizadas, né, de ambiente protegido. Nós vemos aqui que há um teto em arco, né, nas duas unidades aqui de produção. Nós vemos aqui que tem uma tela de cobertura, provavelmente é uma luminete, né, que consegue refletir parte da luz que chega nesse ambiente. Isso é importante muitas vezes para a produção de hortaliças folhosas nas épocas mais quentes do ano. Nós vemos aqui que o sistema hidropônico, né, o tipo de sistema hidropônico aqui, nesse caso aqui provavelmente é circulante, e as bancadas elas são horizontais. E aqui nós vemos com relação à questão da colheita, né? Então vemos aqui um produtor colhendo a alface. Então, após retirar a alface, né, cada cabeça de alface ali do perfil, ela já pode ser automaticamente aí embalada, já empacotada, né, colocada dentro do plástico e aí encaixotada para comercialização. Tá? Então, essas aí são algumas referências, né, que foram utilizadas até o momento. Então nós chegamos aí ao final dessa sexta parte, né, desse assunto importante que é cultivo hidropônico de hortaliças. Se vocês estiverem com tempo,
Já clica na parte 7 para a gente dar continuidade aí ao assunto.